Uma mudança pontual, mas importante, vai acontecer nos próximos dias na Bolsa Americana, que vai fazer com que muito do fluxo do capital ao redor do mundo possa ficar canalizado a partir de agora também, mesmo que indiretamente, em Bitcoin, mesmo sem você ter nenhuma ideia disso. Às vezes você já pode estar investido sem mesmo saber. Eu quero explicar exatamente essa dinâmica quando você avalia pela forma que o sistema monetário é feito hoje, mas no conceito de investimento passivo. Faz tempo que eu não falo sobre esse assunto e eu acho que vai ser interessante para você avaliar como que a liquidez do mundo se movimenta. E isso é extremamente importante de você entender. Então teve essa notícia aqui da CNBC que falou sobre a Coinbase, que é a maior exchange hoje dos Estados Unidos. Ela vai passar a integrar esse índice do SP500, né? Ela vai fazer parte desse grupo do SP500, que é um grupo seleto ali, né, das 500 maiores empresas, né, dos Estados Unidos, ou de maior crescimento, que acabou sendo ali coincidente com o Bitcoin ter subido de novo, né, dos 100 mil, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas enfim, isso acabou trazendo bastante atenção porque a Coinbase é a maior exchange, é a primeira vez que você tem uma empresa participando diretamente da SP500. Isso é muito importante porque ela tem tudo a ver com o conceito de investimento passivo. Então, se você não sabe como que isso funciona, você hoje tem uma movimentação muito grande da liquidez do mundo que ela acontece de forma automática. Não se trata de você escolher as melhores ações, quem é o melhor, quem é o pior, etc. Comprar na baixa, vender na alta, entender um pouco dos conceitos. E eu falo muito nesse podcast, inclusive no capítulo anterior, como a liquidez do mundo não é mais determinada por isso, mas sim por algoritmos e ordens de compra automático, independente do preço, independente dos fundamentos. Então ele entra, ele compra e acaba criando todo um ciclo vicioso. Agora, como que funciona essa parte específica dos investimentos passivos? Antes de entrar nos detalhes, quero só falar que muitas pessoas que têm dúvidas, né, que tentam entrar em contato para ver o que fazer com seus investimentos, como usar essa informação que eu trago para você aqui no podcast para, de fato, isso gerar lucros no seu portfólio, ou proteger o seu portfólio diante de tanta incerteza, você pode fazer uma análise gratuita dos seus investimentos escaneando esse QR Code abaixo. Eu também tenho uma biblioteca de vídeos falando sobre todos os detalhes do sistema euro-dólar, como que tudo isso funciona, né? Como funcionam os bonds, a mecânica monetária, e você pode se tornar membro clicando aqui abaixo no botão tornar-se membro no próprio YouTube mesmo. E eu também tenho uma newsletter gratuita que você pode seguir no Substack. Todos os links estão na descrição abaixo. Então vamos lá. É super importante a gente entender esse conceito de investimento passivo. Eu trabalhei bastante com aposentados ou pessoas que estão se aposentando nos Estados Unidos, mas principalmente investidores, pessoas que estão trabalhando, e elas têm contas que a gente chama de 401ks, por exemplo, que é uma conta onde você, como se fosse uma previdência privada, onde você contribui parte, a empresa contribui parte. E isso entra a cada 2 semanas, que é mais ou menos assim que funciona, né? O salário do americano. Só que esse dinheiro, ele é investido em alguma coisa. E aí a maioria das pessoas, o mais interessante, né, pela experiência que eu mesmo tive, as pessoas elas não pensam muito sobre onde investir, elas não sabem nada de finanças, elas não têm a menor ideia do que fazer. Então, como elas não tomam nenhuma decisão e elas estão mais preocupadas em simplesmente começar o seu novo emprego, elas vão e partem para cima do treinamento daquele emprego, sem se importar com as alocações. E quando passa um determinado prazo, automaticamente esses investimentos são colocados em algum fundo padrão. E muitas vezes ele vai simplesmente para SP500. Então, você multiplicando isso por milhões de americanos fazendo exatamente a mesma coisa, você percebe como a SP500 ela é extremamente importante da questão de ser um ativo para manter o seu poder de compra, como imóveis, né? Então o americano é muito focado em imóveis e na parte da SP500 como uma das formas de você se aposentar, porque afinal de contas imóveis e SP500 sempre sobem, percebe? Então agora como é que acontece esse fluxo passivo? Não somente você não escolhe quais são as melhores ações, você simplesmente pega o investimento, então digamos que você vai investir na SP500, como é que funciona? Você coloca isso via ETFs, como a SPY, por exemplo, né, que é uma das maiores, se não for a maior de SP500. Então o fundo ele vai pegar aquele capital,
E ele vai simplesmente alocar em todos ao mesmo tempo. Então, sem escolher um momento, sem escolher quem são os melhores ou piores, ele vai distribuir e diluir em relação a todas aquelas empresas pelo percentual que aquela empresa tem de participação dentro do índice. Só que uma das pessoas que mais fala sobre esse assunto, que é o especialista em investimento passivo no mundo, que é o Michael Green, recomendo fortemente você olhar os conteúdos dele, ele é sensacional, apesar de ser um pouquinho complicado de entender. Ele fala que você cria uma espiral de um ciclo vicioso que se retroalimenta e funciona mais ou menos assim. Então, digamos que você está ali contribuindo na sua conta de 401k, você recebe o seu salário a cada 2 semanas, a empresa coloca 3% do seu salário, você coloca 3% do seu salário, imediatamente ele vai para um fundo, digamos que esteja 100% na SP500, e é bastante normal, tá? Até eu já encontrei pessoas de 70 anos de idade que estão 100% na SP500, para você ver o absurdo. E aí, esse dinheiro entra no fundo e ele aloca para todas as empresas. Só que a partir de agora, a Coinbase também vai fazer parte disso, certo? Então, ela recebe esse valor, como todas as outras empresas, Apple, Microsoft, a Nvidia, etc., todas que participam da SP500, mas baseado no seu percentual de market cap, o tamanho da empresa em relação a todas as outras. É por isso que você tem aquelas Magnificent Seven, por exemplo, né? Principalmente as de tecnologia, porque o percentual delas é maior. Só que aí vem a questão, quando o capital entra, o percentual dele sendo maior, ele vai receber um percentual maior do investimento que você acabou de fazer de forma passiva. E porque você recebeu esse dinheiro como empresa, o seu market cap, que já era grande, ou seja, o seu valor, não é um valuation, mas realmente o market cap da empresa, vai crescer também. E porque ele cresce, ele começa a ficar maior ainda no seu percentual, fazendo com que você concentre mais ainda. Você está começando a ver o problema? E isso vai crescendo ao longo do tempo, porque quanto mais capitais de milhões de pessoas vão entrando da mesma forma, isso vai fazendo com que você concentre cada vez mais e deixe cada vez mais difícil você tentar ter um retorno, pelo menos em ações, melhor do que o próprio índice da SP500. É por isso que você usa isso como benchmark para ver se você consegue bater esse tipo de índice. Só que agora, com a Coinbase sendo a primeira empresa a participar da SP500 em si, essas empresas elas acabam recebendo mais capital gratuito, sem precisar pedir empréstimo, sem absolutamente nada disso. Elas têm o privilégio de fazer parte do índice simplesmente porque eles estão lá. E aí começa a entrar um novo dinheiro. E esse dinheiro, por exemplo, na Coinbase, obviamente você investe uma série de coisas, não estou dizendo que você vai comprar Bitcoin exatamente ao fazer isso, mas você vai ajudar todo o ecossistema. Só que não importa se você gosta de Bitcoin, se você acredita, se você não acredita, isso indiretamente faz aumentar a própria posição da Coinbase de Bitcoin, ou os investimentos em infraestrutura, ou toda a parte do ecossistema, justamente por ser uma das maiores do mundo hoje. Então isso cria, inclusive, uma concentração não somente das pessoas, aposentados ou pessoas que estão trabalhando, contribuindo hoje dentro dos Estados Unidos, mas isso envolve também tudo que eu falo de fora dos Estados Unidos. Então você tem todo um capital que vem do sistema euro-dólar para dentro dos Estados Unidos, também como capital passivo, porque imagina um banco japonês, né? Sei lá, o Norichu Kim, por exemplo, vai fazer um carry trade no Japão, onde ele vai pegar um dinheiro em ienes emprestado a juros baixos para poder alocar nos Estados Unidos, aqui no mercado de ações. E aí, qual parte do capital também vai para a SP500? Esse dinheiro também vai para a Coinbase, percebe? Então tudo isso vai fazendo com que você crie esse ciclo que você está vendo na tela. Então o dinheiro passivo que vem de todo mundo, sem esperar o melhor momento, ele simplesmente faz uma ordem automática, aumenta a proporção do market cap, o market cap sobe, aí isso vira um sinal, inclusive, né, para você comprar mais, porque é literalmente automático, e porque sobe, você compra, e porque você compra, ele sobe, e assim por diante. Só que o grande risco dessa questão é quando o ciclo é exatamente o contrário. Então imagina, por exemplo, que na economia real dos Estados Unidos, que não tem nada a ver com o mercado financeiro, da forma que eu estou descrevendo aqui no passivo,
Você é um aposentado, começa a ter uma série de problemas. Eu vi vários casos de aposentados americanos que falaram, olha, eu preciso literalmente sacar, porque só o meu INSS daqui, né, que é o Social Security, que é conhecido aqui, não dá para fazer. Então eu preciso ter um plano de saque para poder fazer. Ou às vezes você tem uma emergência, já tive pessoas no meio do caminho que sacaram tudo, ou sacaram metade, porque precisa consertar um carro, porque você não tem reservas, e você acaba sacando até antes da hora. Esse saque, se você também multiplica por diversas pessoas, milhões de pessoas ao redor, nos 50 estados americanos, você pode criar um efeito cascata contrário, onde você começa a cair o market cap, você começa a ter o fluxo de saída, você começa a ter queda de preço, que dão mais sinais de venda, e assim vai fazendo essa espiral ao contrário. É por isso, inclusive, que você vê uma quantidade de movimentos muito bruscos que são feitos, né? Você vê, por exemplo, ali notícias que aconteceram, aí você tem um fluxo que sai de hedge funds. Aí o Trump falou alguma coisa, aí agora o Trump falou que a bolsa vai subir, eu prometo, e de repente volta. Essa volta, você nunca viu tanto capital entrar ao mesmo tempo ou sair ao mesmo tempo num curto prazo de tempo, de 24 horas. Teve uma vez lá que foi 2 trilhões de dólares em menos de 15 minutos. E isso só é possível por conta dos algoritmos que existem, são computadores que fazem as compras e vendas, baseados em narrativas, mas também baseado no fluxo passivo. Então, isso vai determinando, gostemos ou não, a realidade de todo o mercado financeiro e como os Estados Unidos são justamente o centro disso, e você tem carry trades do mundo inteiro vindo para cá, e isso aqui só fica exacerbado cada vez mais. Então é muito interessante ver o acompanhamento disso, porque assim, se você hoje gosta do Bitcoin, né, como um ativo, isso acaba sendo uma boa notícia, porque o mundo inteiro acaba se expondo a esse tipo de ativo indiretamente, mas ajudando o ecossistema cada vez mais. Agora, é claro que o investimento passivo tem uma série de riscos, e é uma das coisas que a gente precisa prestar bastante atenção, né, para os fundamentos da economia dessa década, mas principalmente, né, nos próximos anos.